Boa tarde, gente, ou bom dia, boa noite, já que essa aula vai ser gravada. Acho que essa é a 20ª tentativa minha tentando gravar, porque sempre dá alguma coisa ou alguém me liga. E é muito estranho também, parece que eu tô falando sozinho. Só que, como essa aula ela é bem tranquila, não tem tanto problema, eu acho, ser gravada. Qualquer dúvida vocês podem me mandar no Whats. Mas seria uma aula muito curta. Por isso eu acrescentei mais um tema e por isso eu falo que é uma aula spin-off. Porque ela vai sair um pouquinho da nossa linha cronológica de filosofia no segundo tema, que é a arte na filosofia, ela sai dessa linha cronológica. A gente ainda vai ver sobre a Grécia Antiga, mas eu resolvi acrescentar para dar um tempo de aula um pouquinho maior. Eu vi que está caindo cada vez mais no vestibular e pouco caderno abrange bem esse tema. Então, qualquer dúvida me manda no WhatsApp. E a filosofia helenística, a gente vai começar agora, ela é bem tranquila. Bom, contexto histórico da Grécia helenística, não é mais aquela Grécia clássica. A Grécia helenística, lembrando, a gente já entrou um pouquinho nesse assunto em Aristóteles na aula passada, mas ela é o período em que os macedônicos invadem a Grécia e acontece uma mistura das culturas. Então, um dos pontos principais é que as cidades-estados, tipo Atenas e Esparta, elas perdem a sua independência. Lembra que cada cidade-estado tinha sua lei? Então, agora elas são meio que unificadas pela Macedônia. Isso afeta o pensamento filosófico, principalmente no ceticismo, e que é uma das vertentes, e quanto à política também, a visão política. Porque no período clássico, né, como a gente viu o Sócrates, Platão, Aristóteles, eles tinham uma preocupação com a verdade e também com a política. Porque se cada cidade-estado tinha sua política que era diferente uma da outra, agora no período helenístico é tudo unificado. Então, a política ela é dominada pelo Império Macedônico, então não faz tanto sentido uma preocupação com a política. Porque, lembrando lá da primeira aula, da segunda aula, na verdade, sobre como surgiu a filosofia, uma das coisas que foi esse combustível para o nascimento da filosofia foi a diversidade, né? Já que os gregos eram comerciantes marinhos, então eles faziam bastante troca com outras culturas e descobriram que as outras pensavam de maneira diferente. Então, já que tem agora uma unificação pelo Império Macedônico, a política deixa de ser uma preocupação por esses filósofos helenísticos. Em compensação, a nova preocupação deles é pela ataraxia, que é um termo que quer dizer bem-estar, ou espírito pleno, mente tranquila, é o que eles, é como descreve a ataraxia. E ainda assim, mesmo sendo de outro período, tem muita influência da ética de Aristóteles, porque como a gente viu na última aula, a ética do Aristóteles é a busca pela felicidade, mas uma felicidade da virtude, né, da justa medida, que seria um equilíbrio. Bom, existem então 4 vertentes da filosofia helenística mais famosa. Cada uma delas eu coloquei uma imagem que tentasse corresponder. E a primeira que a gente vai ver é o cinismo. Cinismo quer dizer cinismo, na verdade, quer dizer cachorro em grego. E faz muito sentido, tanto é que na imagem tem vários cachorros ali com ele. Mas esse cara dentro de um barril é o Diógenes. Ele pregava, né, nessa vertente que a felicidade ela vem do desapego das coisas materiais e da desassociação dos grupos sociais. Então, ele falava que as pessoas ficavam tão apegadas às coisas materiais já naquela época, e isso tirava as felicidades dela, porque gerava mais preocupação do que felicidade. Tem uma história que Diógenes ele estava famoso, né, na cidade simplesmente por morar num barril e não sei, procurar os próprios alimentos e não se interessar nem por política, nem por grupos sociais, que Alexandre o Grande queria testar se isso era verdade, e um dia o Diógenes estava tomando banho em uma lagoa, ele estava pelado, e o Alexandre o Grande chegou e falou: Diógenes, me diga uma coisa que você queira que eu posso te dar, qualquer coisa. Aí Diógenes olhou bem para ele e falou assim: então
vai um pouquinho pro lado que você tá tampando o meu sol. Ele tava tomando sol nessa lagoa. Então, essa é basicamente a essência do cinismo, é o desapego pelas coisas materiais. É bem tranquilo. E por que cinismo, né, quer dizer cão? Se você for parar pra pensar, é bem próximo da vida de um cão, né? Um cão, ele tá só preocupado em comer, dormir e ficar com o seu dono, ou não sei se é feliz da maneira que eles queiram, mas não tem esse apego pela felicidade material. E é por isso que o Diógenes era sempre acompanhado pelos cães também. Agora, a segunda corrente que a gente vai ver é o ceticismo. Nenhuma dessas correntes cai tanto no vestibular, mas o ceticismo costuma cair um pouco mais, e eu acho que ele é um pouquinho mais confuso, porque às vezes ele parece meio contra a própria filosofia. Mas o ceticismo ele foi criado pelo Pirro, e ele defende a ideia de indiferença diante dos valores e ideias que se opõem, uma vida sem julgamentos. Então, ele busca essa indiferença em, por exemplo, debates, e não uma indiferença no sentido de você ser contra os debates, mas é mais no sentido de você não julgar e não se preocupar em quem sai ganhando ou ou uma questão de aprender a respeitar as ideias opostas. É, é meio contra, parece meio contra a filosofia, porque os filósofos antigos diziam que o conhecimento vem do debate, né? E o ceticismo, ele cria meio que essa dúvida também, se é possível obter certeza sobre um conhecimento, já que você tem que respeitar todas as ideias e valores. Essa imagem eu peguei porque mostra um discurso, né? E o ceticismo ele fala também sobre o discurso, que você fica meio indiferente ao discurso porque ele pode tanto ser verdade quanto ser mentira e a opinião é algo pessoal. É meio que isso. Bom, gente, teve um problema com a gravação, mas essa é a terceira escola que a gente vai ver agora, que é o estoicismo. E o estoicismo, ele se assemelha bastante com a ética do Aristóteles, né? Ele fala que é preciso viver sempre através da ética, ou seja, a busca pela felicidade com a justa medida. E ele fala também que a gente deve se preocupar com o que a gente pode transformar como sentimentos e pensamentos. E a gente não deve nos preocupar com o que a gente não pode transformar, como a morte e o envelhecimento. Ou seja, coisas que não adiantam a lutar contra. Então, nesse quadro tem uma mulher chorando pela morte de alguém, num luto. O estoicismo ele fala que a gente tem que aceitar essas coisas, porque depois que a morte vem, não tem o que a gente fazer que volte a pessoa. Então, a gente deve se preocupar com os nossos pensamentos e sentimentos. Mas se você pensar que o sentimento, na verdade, também faz parte dessa aceitação da morte, por exemplo, ela tá tendo um sentimento de luto. Isso seria válido se preocupar com o luto que ela tá tendo. Você pode talvez ressignificar aquilo para ser algo menos dolorido. E não se preocupar com a morte em si, porque depois que morreu, não tem o que fazer. É isso que o estoicismo pregava. Era um negócio bem rígido, assim. E às vezes ele é meio confundido com o epicurismo, porque o epicurismo fala de vencer o medo da morte também. O epicurismo ele fala pela busca de prazeres e ter uma vida satisfatória, mas seria um prazer. Ele define os tipos de prazeres, né? E ele fala que a gente deve buscar sempre o prazer natural e necessário. Então, aqui ele fala, né? O epicurismo é vencer os medos, como a morte, deuses, sofrimento e dor. Então, isso já difere, né, do estoicismo, porque o estoicismo é não se preocupar e aceitar coisas naturais como a morte. Aqui é vencer o medo da morte. Então, enquanto no estoicismo seria aceitar depois que alguém morreu, o epicurismo seria mais como você vencer o medo de morrer. Então, tem essa diferença.
E seria então vencer o medo de morrer, o medo dos deuses, do sofrimento e da dor. E ele fala que todos esses medos são crenças distorcidas. Então, no epicurismo, deve-se sempre buscar a felicidade dos prazeres necessários. Então, ele fala que tem 3 tipos de prazer: o natural e necessário, que seria se alimentar bem, com coisas naturais, por exemplo. O natural e desnecessário seria se alimentar, porque se alimentar gera um prazer automático na gente, porém com coisas desnecessárias, como bebidas alcoólicas, esse tipo de coisa, porque elas não fazem um sentido para nossa sobrevivência. E também os prazeres não naturais e nem necessários, que seria consumir em excesso. E ele também é uma visão bastante regrada da felicidade, e ele acabou influenciando bastante a religião cristã, indiretamente, porque na filosofia medieval, que a gente vai ver mais para frente, e na filosofia cristã, os pensadores, eles estudavam já os filósofos da Grécia Antiga, e eles eram muito influenciados por eles também. Então, pelo epicurismo, seria uma das vertentes que influenciou, acho que Santo Agostinho, por exemplo. E eles, por sua vez, influenciaram a formação de uma religião cristã, mas através de teorias, essas coisas, embasamentos. Apesar de ter bastante distância, né, entre a filosofia helenística e a filosofia medieval. Bom, é só isso. Como eu falei, a aula seria bem rápida, porque é um assunto que não costuma cair tanto. Se cair, provavelmente é no Enem. Eu procurei de outros vestibulares e eu sempre achava do Enem. E agora tem um exercício, inclusive, dele, de 2016, que ele fala: Pirro, ele era do cepticismo, afirmava que nada é nobre nem vergonhoso, justo ou injusto, e que, da mesma maneira, nada existe do ponto de vista da verdade, que os homens agem apenas segundo a lei e o costume, nada sendo mais isso do que aquilo. Ele levou uma vida de acordo com essa doutrina, nada procurando evitar e não se desviando do que quer que fosse, suportando tudo, carroças, por exemplo, precipícios, cães, nada deixando ao arbítrio dos sentidos. O ceticismo, conforme sugerido no texto, caracteriza-se por desprezar quaisquer convenções e obrigações da sociedade. B. Atingir o verdadeiro prazer como o princípio e o fim da vida feliz. Letra C. Defender a indiferença e a impossibilidade de obter alguma certeza. Letra D. Aceitar o determinismo e ocupar-se com esperança transcendente. Letra E. Agir de forma virtuosa e sábia, a fim de enaltecer o homem bom e belo. Então, pausa aí, e daí vocês tentam fazer. E eu vou falar a resposta já. A correta é a letra C, porque ele fala de defender a indiferença e a impossibilidade de obter alguma certeza. Como a gente falou, o ceticismo ele se caracteriza pela essa indiferença quanto a ideias e opiniões opostas, e gerando uma dúvida, né, na incerteza, uma impossibilidade de obter alguma certeza. Qualquer dúvida, se vocês tiverem com as outras alternativas, podem me mandar também. A aula spin-off, como eu falei, de arte na filosofia grega. Como seria uma aula muito rápida, eu decidi trazer esse tema, porque ele é importantíssimo, principalmente para quem quer Unesp. E eu andei olhando as últimas provas dela e está sempre pedindo alguma coisa relacionada com arte e estética. Talvez vocês vejam também literatura, alguma coisa sobre arte, mas aqui é no sentido de estética, porque estética é um campo da filosofia. Então, a contextualização da arte grega, né? Na arte grega, a arte e beleza, elas andam juntas. E esse campo da filosofia, ele procura responder questões como por que achamos as coisas belas, e a gente procura também entender se elas estão nos nossos olhos ou nos objetos em si. E a noção de belo, se a noção de belo depende de cada um ou se ela é imposta socialmente. Então, como eu falei, existe essa área da filosofia chamada estética, e ela é muito explorada tanto por Kant e Hegel, que a gente vai ver mais pra frente, bem pra frente.
Estética, ela vem do grego aesthesis, não sei como se diz, e quer dizer sensação e sentimento. Então, na arte grega, diferente da arte rupestre, que visava a utilidade, né? Que eles faziam aqueles desenhos nas cavernas para facilitar a caça, fazer tipo uma contagem de quantos bichos mataram, não sei. A arte grega, ela procura tanto a utilidade quanto uma arte sentimental, né? Conceitual. E eles usam esse termo tekné, quer dizer técnica, que refere-se à arte. Então, a técnica hoje a gente entende como algo para você reproduzir, por exemplo, um conhecimento. Então, um artesão, por exemplo, ele tem técnica, mas para os gregos, artesão e artista eram todos colocados como tekné, que seria essa arte, independente se ela era prática ou sentimental. E como a gente viu no último exercício ali do Enem 2016 sobre o pirro, na alternativa a ele falava entre o bom e belo, né? Na arte e na filosofia, a beleza sempre andava junto com o bom. Depois o Aristóteles ele fala mais sobre esse assunto, a gente vai falar disso. Mas, por exemplo, o Aquiles ele sempre era retratado como bom e belo. E essas qualidades costumam andar juntas. Então, isso influencia bastante a visão que a gente tem hoje de que coisas bonitas são porque elas são boas, mas não necessariamente. E isso influenciou muito a nossa visão como arquétipo também. Arquétipos seriam coisas passadas que interferem no nosso consciente atualmente. Ele é de filosofia, também é de um autor chamado Jung. Quem for para psicologia vai conhecer ele, mas não costuma cair tanto no vestibular. E agora, entrando com os autores, né? Pro Platão. Platão era meio chato com uma questão de arte. No livro A República, ele fala que existem vários tipos de arte, né? Como a música e dança, seriam dois tipos de artes que favorecem e fortalecem o corpo. Então, são artes positivas, ele aprova elas. E já outras artes, como pintura, teatro, o Platão ele é bem chato nisso, porque ele fala que elas são enganosas, já que são cópias das cópias. Lembrando da nossa aula de Platão, ele tem aquela teoria de que existe um mundo concreto e o mundo das ideias. E no mundo concreto, as coisas que a gente vê aqui, o mundo sensível, eles são cópias do mundo ideal, que seria esse mundo perfeito. Então, esse quadro aqui do lado é o quadro de Aquiles. Por ser um quadro, uma representação de um homem, ele é a cópia de um corpo humano. E esse corpo, por sua vez, também é uma cópia de um corpo que está no mundo das ideias, que seria esse corpo perfeito. Platão também ele é muito chato com os poetas, porque em um dos livros dele ele cria uma cidade utópica ideal, uma cidade que ele imagina, e ele fala que ele expulsaria os poetas dela. Porque ele era tão encanado com o sofista que ele falava que o poeta parecia sofista, porque ele te enganava, enquanto o sofista engana você através da fala, o poeta te engana através dos seus sentimentos, ele consegue colocar em você sentimentos que não são seus. Já o Aristóteles, ele já era bem receptivo, né, com a arte, e ele tem um livro chamado Poética. Só pelo título a gente já pode ver que ele gostava mais sobre essa arte, e ele discorda do Platão. Porque mimese, que é esse termo que o Platão usa para falar que as coisas são cópias, o Aristóteles ele defende a mimese, porque ele fala que é ela que consegue distinguir o ser humano, já que mimese é uma imitação, e a imitação é uma qualidade do ser humano, principalmente para o seu aprendizado, porque a gente aprende muitas coisas imitando, principalmente quando você é criança. Você vê um adulto, quando criança, e quer copiar, fazer as coisas que os adultos fazem e assim a gente vai aprendendo.
Então, a mimese para o Aristóteles seria um aprendizado e não uma enganação ou falsidade. Os textos sobre as tragédias, né, esses teatros gregos, eles foram perdidos, os textos do Aristóteles, mas ele falava que tem a função de purificar. Do grego quer dizer catarse, né? E então, trazendo para o nosso tempo atual, isso pode até ser uma pergunta, principalmente da Unesp, se ele pedisse para você trazer num contexto atual uma teoria de Aristóteles sobre a arte. Daí ele pode te dar exemplos de coisas cotidianas, por exemplo, assistir um jogo, um filme, série, teatro. E você teria que falar o que Aristóteles falaria sobre. Eu não me lembro onde já vi essa questão, mas eu já vi ela em algum lugar. Então, assistir jogo, seja lá de futebol, qualquer coisa que você goste, filme, série, teatro, é uma espécie de purificação, é essa catarse. Então, a arte ela tem tanto um fim educativo quanto lúdico. E para o Aristóteles também tem a diferença entre o bom e o belo. Como a gente viu naquele quadro do Aquiles, o bom e o belo costumam andar juntos. Ele fala que, mas para Aristóteles, ele fala que o belo é uma contemplação, uma admiração, enquanto o bom, ele se refere à atitude. Você fez uma atitude boa, mas isso não te faz belo. Só que, no entanto, né, as duas são dignas da virtude. A virtude, que seria aquele termo dele, que quer dizer o equilíbrio, né? A virtude vem através do equilíbrio. Eu acho que é isso. E espero que tenha dado para entender essa questão da arte, porque quando sobrar outro mais tempo assim nas aulas, eu vou avançando na história da arte e da filosofia, porque a Unesp principalmente anda cobrando muito isso. No ano passado, inclusive, caiu. Mas eu não consegui achar questões sobre esses dois poetas, esses dois filósofos. Então, não tem exercício para fazer, mas fiquem atentos principalmente com Aristóteles e arte. Nesse conceito de catarse, pode ser que o Enem cobre também. E na próxima aula, então, a gente vai fazer uma revisão inteira de Grécia Antiga. Eu vou trazer bastante exercício da Unesp, Unicamp, FUVEST, também os que eu achar. Então, se vocês tiverem não sei, alguma dica, demanda, sugestão ou crítica, podem me mandar no WhatsApp, principalmente se for sobre a nossa revisão. Se vocês quiserem preparar dúvidas,